Olá, muito boa tarde. Começa aqui o programa Eclésia, num dia em que contamos também com a presença de Dom Manuel Clemente. É a sua rubrica O Passado do Presente. Será dentro de alguns instantes. Antes disso, vamos olhar os temas que marcam a atualidade. A Santa Sé anunciou ter chegado a um entendimento excepcional com o governo português para a eliminação dos feriados do Corpo de Deus e de todos os santos. Um acordo para os próximos 5 anos e que entrará em vigor a partir de 2013. A partir dessa data, a celebração da solenidade do Corpo de Deus vai ser transferida para o domingo seguinte e a de todos os santos manter-se-á no dia 1 de novembro, mas sem o caráter de dia feriado civil. Medidas para o combate à crise, no qual a Igreja também está empenhada, precisando, no entanto, da cooperação do Estado na ajuda às instituições sociais. As misericórdias que estão a ter grave dificuldade em responder nas suas obras sociais às pessoas que batem à porta, porque não têm chegado as verbas prometidas pelo Estado, porque estão em atrásito, em débito. Bem, não vemos aí má vontade, mas queremos uma vontade mais operante que se concretize para que a Igreja possa responder a essas urgências sociais. A Igreja Católica e o Estado português assinaram um protocolo que vai permitir a inventariação, preservação e divulgação do património imóvel das dioceses, uma parceria da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, em parceria com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, que pretende unir esforços na proteção do património português. Trata-se de uma cooperação entre Estado e Igreja Católica que pretende defender o património imóvel. Um passo importante rumo à dinamização de um tipo de património para o qual faltava muitas vezes recursos humanos com conhecimentos técnicos adequados. Com este acordo, assinado no Forte de Sacavém, as dioceses poderão contar com a experiência do Estado para melhor preservarem e divulgarem o seu património. Tem como objetivo criar um chapéu global para as dioceses em Portugal, sendo que depois cada uma das dioceses, se livremente assim o entender, deverá fazer um protocolo adicional, negociando as características particulares que julguem que devem negociar com o IRU. Globalmente, este protocolo possibilita ou ajuda a que uma instituição com uma experiência consolidada de inventariação de património ponha à disposição da Igreja, por um lado, o trabalho já feito e, por outro lado, a assessoria para que as dioceses possam progredir na inventariação e no tratamento e na divulgação do património imóvel. O património, que será inventariado através desta colaboração, invoca a memória devocional portuguesa e recria um tempo que, passado e sem registro, poderia ficar definitivamente perdido. No âmbito do nosso património arquitetónico, uma parte relevantíssima e riquíssima é o património arquitetónico da Igreja e é muito positivo podermos ter este protocolo que permite catalogar, conhecer melhor e obter toda a informação relativa a esse património que fica conjuntamente com esta base de dados nacional do património arquitetónico do nosso país. Um projeto de colaboração que irá impedir assim a repetição de erros do passado que aconteceram no processo de classificação e inventariação de imóveis, envolvendo entidades estatais e eclesiais. No futuro, o trabalho será feito em conjunto, o que o tornará mais rápido e eficaz. É importante para colmatar o déficit de meios, mas é sobretudo importante para potenciarmos um trabalho que já está feito. E esse é um problema grande, enfim, no nosso país em várias áreas, que é várias instituições desenvolverem o mesmo trabalho e a mesma atividade, quando, efetivamente, os serviços do IRU têm uma experiência de longos anos acumulada nesta área e, portanto, faz para nós todo o sentido que aconteça esta colaboração. À disposição das dioceses vai estar um organismo estatal com experiência acumulada na classificação dos imóveis. Já com cerca de 32 mil edifícios catalogados, um pouco por todo o país, e com toda a disponibilidade para assessorar os responsáveis eclesiais que assim o entendam. Uma parceria que, em tempos de crise, faz todo o sentido. Há, neste momento de crise,
Algumas áreas para as quais nós temos de olhar são precisamente aquelas que correspondem aos nossos recursos naturais e aos nossos recursos endógenos, e o património faz parte desses recursos que estão estabelecidos, que não saem daqui, mas que precisam de ser preservados. E em momentos também de dificuldade, olhar para aquilo que já temos e procurar, na medida do possível, conhecer e valorizar o que temos é muito importante. Para o Estado, o estabelecimento desta parceria é assim essencial, dado o lugar que o património religioso ocupa no universo dos valores edificados em Portugal. A Igreja em Portugal é o maior detentor de património cultural e arquitetónico que temos no país. E, portanto, este trabalho ajuda, por um lado, a inventariar esse património e, precisamente, é resultado desse inventário, poder protegê-lo. Também divulgá-lo. Por outro lado, porque tem a ver com o trabalho aqui do Instituto e do Sistema de Informação do Património Arquitetónico, estamos perante, se calhar, um dos melhores arquivos do mundo de arquitetura. E todo o trabalho que pode aqui ser feito será importante desse ponto de vista. A Diocese do Porto, através do Secretariado Diocesano de Liturgia, foi a primeira e a única até agora a aderir ao projeto conjunto com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. A Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal quer lançar as bases para uma maior aproximação às pessoas e comunidades através da implementação de projetos intercongregacionais nas paróquias. Aquele organismo esteve reunido em Assembleia Geral na Casa de Nossa Senhora das Dores, em Fátima. A Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, criada em 2005, resultou da fusão da Conferência Nacional dos Superiores Maiores dos Institutos Religiosos e da Federação Nacional das Superioras Maiores dos Institutos Religiosos. Os representantes destas congregações portuguesas reuniram em Fátima em Assembleia Geral para abordar o tema da fé e nova evangelização. Nesta Assembleia nós optámos pelo tema da fé e nova evangelização. Também um bocadinho em resposta àquilo que os superiores maiores em outras Assembleias têm pedido, e uma forma de inserção e integração na Igreja Universal e portuguesa. A realização de projetos conjuntos nas paróquias é um dos desafios dos Institutos Religiosos de Portugal, como forma de demonstrar também a unidade de carismas das diversas congregações religiosas. Uma coisa organizada ainda não há. Pensamos nisso também é um dos desafios e dos pedidos, portanto acho que são coisas que nós vamos ter que ir pensando, embora eu sei que há, portanto, ao nível de comissões, ao nível de trabalho em paróquias, há várias congregações a trabalhar no mesmo projeto, mas assim, um projeto assumido como congregações religiosas variadas, intercongregacional, em Portugal ainda não temos. Trata-se de uma determinação que já estava incluída no plano de atividades daquele organismo até 2014 e que agora sai reforçada desta Assembleia Geral, onde se pediu aos diversos institutos religiosos que privilegiem a relação direta com as pessoas na evangelização. A vida religiosa toda é que manifesta a totalidade da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, a unidade dos carismas na sua manifestação própria e concretização própria, creio que dá este colorido também àquela que é a presença de Nosso Senhor no mundo e procuramos com isso fazer a nova evangelização. A Assembleia Geral da CIRP contou também com a presença de Dom António Couto, Bispo de Lamego e Presidente da Comissão Episcopal da Missão e Nova Evangelização. Do futebol ao basquetebol, da natação ao ténis, o desporto é competição, mas pode ser também uma escola de valores. Foi com base neste pressuposto que as escolas salesianas organizaram mais uma edição dos Jogos Nacionais Salesianos. Uma iniciativa onde ganhar é apenas um dos troféus que se leva para casa. O projeto envolveu alunos, treinadores, professores, associação de pais e colaboradores. Há 19 anos que os Jogos Nacionais Salesianos envolvem as comunidades educativas das várias escolas salesianas espalhadas pelo país. O desporto faz assim parte de um projeto educativo desenvolvido ao longo do ano. Este ano, a casa anfitriã dos 19º Jogos foi a Escola de Manica, em Cascais. Nós este ano temos o tema do ano, que é o Criar Laços, mas em termos de pastoral de escola, em termos de projeto educativo, é uma vertente que, além da instrução, a escola dá educação, como nós dizemos. E essa educação tem vetores que são fundamentais para nós. E então os jogos, o desporto, é um dos veículos que nós utilizamos para a transmissão de valores.
É um acontecimento nacional para as escolas salesianas, este ano com a participação de 13 escolas, onde o convívio e a animação se juntam a uma competição que se pretende saudável, que fomenta o respeito, a responsabilidade e a aceitação do insucesso, da mesma forma que o sucesso. É uma iniciativa que promovemos, juntamente com as salesianas, Filhas de Maria Auxiliadora, dentro do que é evangelizar educando, educar evangelizando. E coordenamos a nível nacional esta iniciativa, atribuímos a uma determinada casa, a um determinado colégio que organiza de acordo com as suas possibilidades, mas sempre tendo em vista isto, fazer deste momento um momento educativo, evangelizador também, e para criar também o crescimento das pessoas em todas as dimensões. Se pensarmos bem, esta escola, a Escola Salesiana de Manique, é das escolas que grandes atletas formam. Nós temos muitos bons exemplos neste momento no país de atletas que inclusive que conseguem mínimos para os Jogos Olímpicos. E isso é extremamente importante e sentimos-lo precisamente na entrega dos professores aos seus alunos e no desenvolvimento que é feito. Para os alunos, a iniciativa é sempre bem acolhida, são eles os verdadeiros beneficiados com um programa que proporciona o convívio, o conhecimento de novos colegas, mas também o aperfeiçoamento de performances competitivas, sem nunca esquecer que perder ou ganhar deve ter a mesma dignidade. A equipa ganha, a equipa perde, isso passa mesmo ao lado, porque daqui a uns anos eles vão lembrar-se da experiência que viveram, na partilha, nas amizades que fizeram, e está ligado à ideologia de Dom Bosco, não é? Do jogo, do apanhar o miúdo pela parte que é mais essencial, não é? Que é a partilha de experiências e que é, efetivamente, o conquistar de ligação da saúde, do bom cristão honesto cidadão, do mente sã em corpo saudável. Portanto, todas estas máximas aqui unem-se para... O mais importante não é ganhar, mas sim a partilha de experiências. Os alunos parecem estar a assimilar a transmissão destes valores. É divertido, aprendemos a perder e a ganhar, ganhamos autoavaliação nos jogos, não discutimos. Foram 3 dias de competição, onde por entre muito esforço físico, muitas vitórias e derrotas, predominou a capacidade de superação, de esforço e dedicação, de renúncia e aceitação, de trabalho em equipa e coordenação. E neste dia contamos com a presença de Dom Manuel Clemente numa conversa com o jornalista Paulo Rocha. Olhamos os fundadores da Europa e o espírito que conduziu à Constituição da União Europeia. A história do início da União Europeia tem de contar-se com a história de 3 fundadores desta União Europeia, e é precisamente essa história que olhamos, como sempre com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. São de facto personalidades incontornáveis na história. Incontornáveis, marcantes, Paulo. E boa tarde a todos os nossos telespectadores. O programa chama-se O Passado do Presente, não é? E sendo o presente a União Europeia e aquilo que nós queremos que ela seja no presente e no futuro, é bom recuperar o seu melhor passado. O seu melhor passado são estes 3 homens que nos estamos a referir, e já é o 3º programa, portanto, verdadeiros pais fundadores da Europa, da União Europeia. Da Europa só temos índices, critérios de convergência, metas dos orçamentais. Figuras, não é? Que a garantiram e cujo idealismo, mas idealismo com os pés muito assentes na terra, nós devemos recuperar, certamente recuperar. E vamos então recuperar estas três figuras. E nos 2 primeiros programas nós fizemos, digamos, uma apresentação geral do que aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, o apoio americano do Plano Marshall, as organizações que entretanto se fundaram, primeiro ainda a um nível muito interpaíses, mas depois, a partir das propostas de Schuman de 1950 até aos Tratados de Roma, aí já com uma instância supranacional que já se pode chamar propriamente europeia, não é? Primeiro com aqueles 6 países que aderiram e depois até aos atuais componentes da União Europeia, um longo processo. Nós vamos hoje falar mais diretamente de Robert Schuman. Robert Schuman, que foi efetivamente o proponente dessa exploração conjunta do carvão e do aço, por onde começou
a União Europeia, chamemos já desta maneira, e depois falaremos de Adenauer e de Gasperi. É curioso porque eles três separam-se por 5 anos. O mais velho é Adenauer, que nasce em 1876, 5 anos depois nascerá de Gasperi e 5 anos a seguir, 86, portanto, nascerá Robert Schuman, a que dedicamos o nosso programa de hoje. Este homem, que é um homem transfronteiriço, como nós vamos ver, porque ele nasce nessa região central, entre a França e a Alemanha, mas vai mudar desde o sítio em que nasceu, no atual Luxemburgo, até ao sítio de onde era originária a sua família, a Lorena. Mas eu ainda, antes de continuar a falar sobre Schuman, peço ao Paulo para ler mais uma resenha do livro que estamos a seguir. Robert Schuman nasceu em 1886 num subúrbio da cidade de Luxemburgo, capital do estado homónimo, numa família francesa da Lorena. Após a Primeira Guerra Mundial, a Lorena voltou a pertencer à França. Feliz, Robert Schuman aderiu ao Partido Democrático Popular e iniciou a sua carreira política em 1918 como deputado eleito no departamento de Mosa. Foi sempre reeleito até 1940, quando rebentou a Segunda Guerra Mundial e a França foi invadida pelos alemães. Quando regressou a Metz, rejeitou a colaboração com os alemães, protestando até contra a devolução da Lorena à Alemanha. Foi por isso preso e deportado para a Alemanha, mas conseguiu invadir-se em 1942 e participou depois na resistência contra os invasores. Quando a França se tornou de novo livre, retomou a carreira política. Primeiro foi Ministro das Finanças em 1946, Presidente do Conselho de 1947 a 1948, Ministro dos Negócios Estrangeiros durante 4 anos. Foi Robert Schuman quem lançou a ideia da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e a ativou em estreita colaboração com Adenauer e de Gasperi. Desiludiu o insucesso da Comunidade de Defesa, mas continuou a trabalhar pela Europa. Morreu a 4 de setembro de 1963. Poucos dias antes, tinha terminado de escrever Pour l'Europe, um livro de ensaio político. Ora, aí temos uma vida que se conta rapidamente, como acabou de ser contada, mas que tem uma profundidade, uma densidade que nunca mais acabaria de dar assunto para a nossa conversa. Mas então, muito rapidamente, o que nós reparamos é, como eu dizia há pouco, é o homem transfronteiriço, porque a Lorena, enfim, que é a sua terra de origem, ele não nasceu lá, os pais estavam no Luxemburgo, mas que depois se ligará, é uma dessas regiões entre a França e a Alemanha que nestes conflitos, digamos, nestas guerras civis europeias, a Guerra Franco-Prussiana de 1870, a Primeira Guerra Mundial de 14-18, a Segunda Guerra Mundial de 39-45, andou para lá e para cá em diversas pertenças. E isso, de certa maneira, e no caso dele, já o predispunha para trabalhar também dos dois lados da fronteira, como depois se veio a revelar, assim, com um coração aberto a uma Europa maior do que essas restrições. E assim aconteceu. Ele, portanto, depois dos seus estudos, na Lorena, vai para Paris, dedica-se à vida política como parlamentar, mas em 39-40 é o princípio da Segunda Guerra Mundial, é a ocupação da França pela Alemanha, e ele não aceita, e muito menos aceita outra vez a anexação alemã da Lorena, e portanto é um resistente não digo propriamente anti-alemão, mas anti-nazi, concretamente. E claro que por causa disso também é preso, mas consegue fugir, e durante esse período da resistência ele está na defesa de uma França livre, concretamente de uma Lorena francesa, e logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, portanto, nos anos 40, ele está no governo francês, ele é protagonista do governo francês a seguir à Segunda Guerra Mundial, e já vimos como Presidente do Conselho, já vimos como Ministro dos Negócios Estrangeiros, e essa presença política já é muito determinadamente europeia. Portanto, é nesse ambiente, e depois como político francês, que ele faz a proposta da exploração conjunta dessas matérias-primas fundamentais para o desenvolvimento europeu, ou seja, o carvão e o aço. Portanto, ele é verdadeiramente o pai fundador da Europa,
quando ela começa por essa comunidade do Carvalho do Baço, já disse, e é bom referir outra vez, que ele nisso é muito ajudado por um economista francês chamado Jamoni. Mas, enfim, dá o nome à proposta que vai nascer a comunidade do Carvalho do Baço é exatamente o nosso Robert Schuman. Agora, Robert Schuman era verdadeiramente idealista. E ele queria muito mais do que essa exploração. Ele queria mesmo uma União Europeia nos aspectos fundamentais, até em alguns que nós ainda não conseguimos, 60 anos depois. Por exemplo, uma das coisas com que ele sonhava e que ele propôs era uma comunidade europeia de defesa. Portanto, que a própria defesa, portanto, enfim, aquilo que nós chamamos vulgarmente as Forças Armadas, a organização militar, fosse também conjunta da própria Europa. Mas aí ele teve que se haver e perdeu com o próprio Parlamento francês, onde estavam presentes outras forças, quer os nacionalistas mais ligados a De Gaulle, né, que assumirá o poder a seguir, quer enfim, os comunistas que já estavam dentro da órbita soviética e do Império Soviético, que se ia estendendo de leste para oeste. E esses, obviamente, que não queriam uma comunidade europeia de defesa. Portanto, nem pelo lado do nacionalismo, nem pelo lado do sovietismo, queriam uma comunidade europeia de defesa, e ele, essa guerra perdeu. Mas eu julgo que nós teríamos ganho muito, até em termos europeus, nesses 60 anos, se a própria enfim, política de defesa tivesse sido entendida conjuntamente. Era a ideia do Robert Schuman. Essa não conseguiu, mas conseguiu Carvalho do Baço e conseguiu, enfim, com esses apoios que nós já vimos, quer da Alemanha, quer da Itália, portanto, de Adenauer e de Gasperi, fundar a União Europeia a que hoje pertencemos. Outras ideias de Robert Schuman para a Europa, veremos de hoje a dias. E tinha muitas. Tinha muitas, acredito que sim. E a Europa bem precisa delas, não é? Voltamos então a encontrar-nos com Dom Manuel Clemente nesta rubrica O Passado e o Presente. Ficamos por aqui neste espaço que pode ver também pela internet, em agência.eclesia.pt. Obrigado por ter estado connosco, tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.